Nós cremos que operando o Senhor ninguém impedirá. Creia nisso, minha irmã. Creia nisso, meu irmão, que o Senhor está neste lugar. Oh, meu Deus, abençoa aquela pessoa que está necessitada, aquela pessoa que está em crise, aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que precisa da ajuda do Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Nós entregamos tudo ao Senhor nessa noite, crendo que já estamos abençoados em nome do Senhor Jesus. Erga as tuas mãos para o alto e diga muito obrigado, Senhor. Diga, o meu coração, ele está preparado para receber a tua palavra em nome de Jesus. Todos digam amém e digam graças a Deus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus? Pode aplaudir o nosso bom Deus? Diga glória a Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar, fique bem à vontade em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, sexta-feira de cura e libertação, através do poder divino de Deus. E se alguém entrou aqui hoje, pastor, eu entrei aqui hoje precisando muito, pastor Adilson, de uma bênção. Eu entrei hoje aqui, pastor, precisando muito de um milagre. A palavra de Deus diz, né, que se creres, você verás a glória de quem? A glória de Deus, amém? Então você tem que crer dentro do teu coração. Amém, meus irmãos? Quem está feliz aí? Você está feliz em nome de Jesus? Os amigos de casa também que estão nos assistindo, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, amém? Fique conosco até o final dessa programação. Deus irá te abençoar grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, deixa o pastor falar algo aqui antes de eu entrar na mensagem. Nós começamos uma campanha aqui na igreja, sexta-feira passada, o nome dessa campanha está Consumado. Inclusive, eu até preguei essa mensagem semana passada. Pastor, e da onde que o senhor tirou essa frase está consumado? João 19, versículo de número 30, a palavra de Deus diz o seguinte, ó, Jesus estava pregado numa cruz do Calvário. E ele estava praticamente morrendo já, depois de ter sofrido todas aquelas aflições, depois de Jesus ter pagado um alto preço, né? Eles açoitaram Jesus, eles agrediram Jesus, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, bateram em Jesus, fizeram Jesus carregar aquele madeiro, aquela cruz de madeira, uma cruz pesada. Então ele pagou um alto preço, Jesus foi perseguido. Mas lá na cruz do Calvário, e quando Jesus estava praticamente expirando, Jesus estava morrendo, ele estava pregado com os pés e as mãos, as últimas palavras que o nosso Senhor ele disse na cruz do Calvário foram essas, está consumado. O que significa isso, pastor? Significa que ali Jesus estava vencendo toda a obra do diabo. Ali na cruz do Calvário, na morte de Jesus na cruz do Calvário, Jesus já estava tirando a chave da morte que estava na mão do diabo e agora estava passando para a mão dele. Então isso significa o quê? Que agora o diabo ele não tem mais poder sobre a tua vida. Você pode até dizer, pastor, mas eu estou passando pelos momentos difíceis de saúde, pastor Adilson. Eu ando com umas dor nas minhas costas, ando com uma dor nas minhas pernas, mas entendo que o pastor está dizendo, se você é uma pessoa que crê em Jesus, se você é uma pessoa que tem aliança com Deus, é uma pessoa fortalecida no Espírito Santo, isso é o suficiente para você alcançar o quê? A sua cura e a sua libertação. O diabo ele não tem mais poder de, através de uma doença, através de uma enfermidade, destruir com a vida da pessoa. Então, o que acontece nos dias de hoje, meus irmãos, assim, é que tem muita pessoa, às vezes, que ela está enfraquecida. É uma pessoa que a aliança dela com Jesus Cristo está enfraquecida. Mas o que o pastor está fazendo nas sextas-feiras? Eu estou entregando aqui ó, o suco, né? O suco de uva que representa o sangue do Cordeiro. O pastor vai consagrar, depois ele já está preparado tudo o sangue do Cordeiro. Depois da palavra você vai beber do sangue do Cordeiro. E se você era uma pessoa que você estava meio incrédula, pastor Adilson, eu estava meio incrédula, pastor Adilson, eu estava meio fraca, minha aliança estava fraca com Jesus. Você vai beber daquele suco que o pastor preparou, que representa o sangue do Cordeiro, e a tua aliança com Deus vai ficar, ser o quê? Forte. E você vai ficar forte na presença de Deus, a tua fé ela vai crescer novamente, e você vai crer naquela palavra que Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado. Pastor, Jesus venceu o diabo por mim. Agora eu não preciso mais, pastor, passar por problemas, pastor,
que as pessoas estão dizendo que através do câncer uma pessoa morre. Através da leucemia, pastor, uma pessoa morre. Agora eu não preciso mais passar por isso. Eu posso até estar passando por uma luta, pastor, mas lá na cruz do Calvário, as palavras que Jesus falou está consumado, aquilo ali já serve para me consolar. A minha vitória é certa em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém? Depois do final lá, depois terminando a palavra, você vai participar do sangue, tá? Se você entrou aqui meio, pastor, eu andava muito enfraquecido, você vai beber, tem uma unção especial e você vai voltar a ser aquela pessoa crente naquilo que Jesus falou na cruz do Calvário, amém? E ali está a tua vitória em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, toda sexta-feira o pastor vai entregar o sangue do Cordeiro e nós vamos beber, vamos nos fortalecer e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Mas eu quero dividir agora uma palavra, então, que está aqui em 1 Coríntios, o capítulo é o capítulo de número 10. Estava meditando essa palavra aqui e eu tenho uma palavra dentro desse versículo que me chamou muita atenção e o pastor quer dividir com os irmãos, tá? 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu, o capítulo é o capítulo de número 10 e o versículo é o versículo de número 13, tá? Eu vou fazer uma leitura, aí depois então o pastor fala qual é a palavra que Deus ele falou no meu coração aqui para dividir com os irmãos. Olha só o que diz aqui, ó. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Olha só, para que a possais suportar. Então, eu vou ler mais uma vez aqui para ficar gravado dentro do teu coração, tá? Diz assim, ó. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, essa palavra escape foi a palavra que ontem eu estava meditando na palavra de Deus, foi a palavra que ardeu dentro do meu coração, essa palavra escape. Pastor, e o que significa essa palavra escape? Daí eu fui pesquisar, fui procurar entender o que significa essa palavra escape, né? E eu entendi que essa palavra escape, meus irmãos, significa você sair de uma situação desagradável. Essa palavra escape significa você sair de uma situação desagradável, de você conseguir escapar de uma situação desagradável. Isso significa escape, né? É você conseguir encontrar um lugar de paz. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Ó? Preste bem atenção. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Quando que uma tentação ela é gerada, pastor? Quando a pessoa está passando por provações. Quando a pessoa está passando por lutas. A pessoa está passando por provações, a pessoa está passando por lutas, a pessoa está passando por alguma dificuldade, é uma batalha, é algo que a pessoa está enfrentando. E nesse momento, então, aparece a tentação, é gerado a tentação. O que significa a tentação, pastor? A tentação é um desejo que a pessoa tem de fazer aquilo que não deve fazer. A pessoa está na batalha, está na provação, está sendo provada e gerou essa tentação. É uma tentação humana. É algo que todo ser humano ele vai enfrentar nos momentos de provação, nos momentos de batalha, nos momentos de dificuldade. É uma tentação, é um desejo da pessoa praticar aquilo que não deveria praticar, aquilo que diante de Deus, aquilo é considerado errado. Só que o que a palavra de Deus está dizendo, meus irmãos? Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, a Bíblia está dizendo, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a própria tentação, dará também o quê? O escape. Então, o que é o escape? Voltando os irmãos a entender o que significa o escape, é você sair de uma situação o quê? Desagradável. É você conseguir escapar de uma provação que você esteja passando. Só que para que esse escape, meus irmãos, ele apareça, Deus envie esse escape, é necessário primeiro você passar pelo quê? Pela tentação.
E a tentação é gerada por causa das provações que nós passamos. Só que essa tentação, meus irmãos, é isso que o pastor está dizendo aqui, ó, isso é uma tentação humana. Se você crê na palavra de Deus que está consumado, se você acreditar que Jesus ele venceu o diabo, nenhuma tentação que veio sobre a tua vida, você não vai poder suportar. Se você acredita naquela palavra que Jesus disse em João 19:30, está consumado, Jesus venceu o diabo. Eu estou nessa tentação, pastor Adilson, estou passando por essa aflição, estou passando por provações, por momentos de dificuldade, está gerando uma tentação humana em mim. Eu estou sendo tentado a pecar, a fazer aquilo que é errado, pastor. Mas, pastor, eu sou uma pessoa que eu acredito nas palavras que Jesus disse na cruz do Calvário. Está consumado, ele venceu o diabo. Então, se Jesus venceu o diabo, eu vou vencer o quê? Eu vou vencer essa tentação. Essa tentação que eu estou tendo de beber, essa tentação que vem de eu fumar, essa tentação que vem de eu mentir, essa tentação que vem, pastor, de eu até negar minha fé por causa das provações que eu estou enfrentando, eu vou vencer, porque lá na cruz do Calvário, Jesus venceu quem? Ele venceu o diabo. Aí entendo o que o pastor está dizendo. Você está naquela aflição, você está naquela tentação, e é nesse momento que Deus vai apresentar e vai enviar para você o quê? O escape. O que é o escape? O pastor acabou de falar. É você sair daquela situação desagradável, aquilo que está te incomodando. Deus vai colocar diante de você uma oportunidade para você se envolver com aquilo que Ele enviar, para então você desocupar a tua cabeça um pouco das provações, dos problemas que você tem enfrentado, talvez até uma doença, uma enfermidade, algo que está te incomodando, você está numa provação e você passa o dia inteiro só preocupado com aquilo ali. Os teus olhos estão focados na batalha, né? O teu coração, os teus pensamentos estão ligados a só o problema, mas não na solução. Você está numa tentação, tem um desejo de fazer algo errado, mas é na tentação, a Bíblia diz que Deus vai enviar o quê? Deus vai enviar o escape, para que você possa suportar, para que você consiga passar por aquele processo, até então você alcançar a tua vitória. Então o pastor está falando que hoje é que escape, meus irmãos. Se você, às vezes, é uma pessoa que vem aquela tentação humana, pastor, é tanta batalha, é tanta luta, é na família, é problema, pastor, com o meu corpo, é batalha, às vezes é dor no corpo, é dor de cabeça, às vezes, pastor, tem coisa, é problema financeiro, tem coisa, pastor, que estão vindo para me derrubar, estão vindo para me vencer, pastor. Eu estou numa provação e o meu desejo, pastor, a tentação, ela veio e eu tenho vontade, pastor, de largar tudo. Eu tenho vontade, pastor Adilson, de pegar e largar tudo, pastor, porque eu já não aguento mais essa provação. Ó, você está sendo tentado. Só que é isso que o pastor está dizendo para os irmãos, que se você acredita na obra de Jesus na cruz do Calvário, naquilo que ele disse que está consumado, que ele venceu o diabo, então essa tentação que você está enfrentando, ela não é maior do que você possa o quê? Suportar. E aí você permanece com essa tentação até. Tem casos que você vai permanecer, você vai ficando com essa tentação, esse desejo. E é na tentação que Deus vai enviar o quê? O escape para você. Que é uma forma, é um jeito que Deus vai enviar para você sair dessa situação desagradável. Encontrar um pouco de paz, né, irmão? Encontrar um pouco de tranquilidade, um pouco de domínio próprio. Você poder ter um pouco de paz. Esse escape Deus vai enviar para as pessoas que suportarem a tentação por causa das provações. Então, o que significa isso? Que se alguém entrou aqui hoje, pastor, eu sou tentado, às vezes, muitas vezes, até comer. O médico disse para mim, pastor, que não é mais para mim estar comendo açúcar. Mas o senhor acredita, pastor, que vem aquela tentação e eu acabo falhando, acabo comendo aquilo ali e a minha diabetes acaba piorando? Então, olha só, você é uma pessoa que está sendo tentada. Só que é isso que o pastor dizia, se você acredita na obra de Jesus na cruz do Calvário, se você crê naquilo que Jesus disse está consumado, eu venci o diabo por você, você vai ficar firme nessa palavra, você vai acreditar nessa palavra, mas Jesus venceu o diabo, eu também vou vencer ele. Aí você até está com aquela tentação, e lá no meio da tentação, Deus então envia o escape. Eu não sei qual que é o escape. O meu caso, estava até comentando hoje no culto da manhã, quando eu cheguei na igreja, eu já contei um pouquinho aqui para os irmãos, eu cheguei na igreja, eu estava devendo em 2 bancos lá no interior onde eu morava, um banco devia 5 mil, outro banco devia 4 mil,
Todas as lojas que tinha dentro da cidade, o meu nome estava empenhorado, meu nome estava na lama, uma vergonha. Estava enfrentando depressão, estava passando por processo judicial, eu estava, irmãos, assim, não me entenda mal, estava numa miséria tremenda. Eu lembro até hoje, na primeira sexta-feira que eu botei os pés dentro da igreja, sentei no banco bem na frente aqui, não aqui no caso, lá no interior, e o pastor que estava pregando a palavra, irmãos, ele estava pregando a palavra e estava ensinando, e dali um pouco parece que caiu um cisco na minha cabeça. Por que tu não se envolve com a obra? Sabe, foi uma coisa muito de Deus, Deus tocou no meu coração. Um dia eu quero te ver você em cima do altar pregando a palavra. Por que tu não se envolve com a minha obra? O que Deus estava enviando para mim no momento da aprovação? Um escape. E aquilo ali ficou me incomodando, irmãos, e eu estava dentro da igreja, eu estava envolvido ali, comecei a cultuar, comecei a ir na igreja, mas vinha aquela tentação de fazer as coisas erradas, de voltar a beber, de voltar a sair para as noites, de voltar a fazer coisa errada. Eu estava dentro da igreja, mas vinha aquela tentação. Só que eu criei na obra que Jesus ele fez na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. Eu venci o diabo por você. Agora você pode até estar passando por essa tentação, mas através dessa tentação o diabo não tem mais acesso na tua vida. E eu ficava naquela palavra, irmãos, Jesus venceu o diabo, ele não tem mais poder sobre a minha vida. E eu ficava até naquela tentação, suportando, até que chegou o momento, Deus enviou o quê? O escape. O que era o escape? Começa a se envolver com as minhas coisas agora. E aí eu lembro até hoje, que foi a primeira coisa que eu comecei a fazer na igreja, eu fui me envolver na limpeza da igreja. Era um escape que Deus estava me dando, era um lugar para me encontrar um pouco de paz, era um lugar para mim ter um pouco mais de tranquilidade. Quem gosta de encontrar um lugar assim que tenha paz? Todos nós, é ou não é, irmão? Porque às vezes as provações são tanto, pastor, vem notícia de um lado, coisa ruim, acontece isso, o médico deu o diagnóstico disso, pastor, é tanta coisa errada que eu já não estou suportando mais. A vontade que eu tenho, pastor, é parar de tomar remédio, é parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, pastor, estou sendo tentada. Só que olha o que o pastor está dizendo. A Bíblia diz que nenhuma tentação virá sobre vós que não podeis o quê? Suportar. Se você é uma pessoa que acredita que Jesus venceu o diabo, você vai ficar firme mesmo sendo tentada. Eu não sei quando que Deus vai enviar o escape, mas o que eu posso dizer, como assim Deus ele enviou para mim, Deus ele vai enviar para quem? Deus vai enviar para você. Aí você vai ficar com os teus olhos abertos, você vai ficar com os teus ouvidos abertos. E no momento que Deus enviar aquele escape, aquela saída, né? Para você sair daquela situação desagradável, poder ter um pouco de paz, você vai entender que aquilo ali foi o próprio Deus falando o quê? Falando com você. Pastor, Deus falou comigo. Deus já até me mostrou o que eu tenho que fazer. Aí escuta o que o pastor está dizendo. Aí você começa a entrar naquele escape que Deus enviou. Você começa a praticar aquilo que Deus pediu para você praticar. Você começa a se envolver com aquilo que o Senhor pediu para você se envolver. E você está lá, que nem o pastor, quando eu era membro da igreja lá no interior há 15 anos. Pegava a vassoura, ia limpava os banheiros, estava envolvida com as coisas, e já os problemas eles já não estavam o quê? Mais me dominando a minha mente. E eu estava no escape que o Senhor me enviou. Até que chegou o momento, aquele céu, irmãos, que estava nublado, aquele céu que já não tinha mais estrelas, do nada as coisas começaram a acontecer. O céu ficou azulado, Deus já começou a enviar o sol, Deus já começou a melhorar a minha vida, amém? Eu percebi que eu já não tinha mais tristeza dentro do meu coração. Eu já era uma pessoa mais alegre. Mas como que Deus pôde fazer isso na tua vida, pastor? Porque no meio da tentação eu entendi que aquilo que Deus falou com o meu coração era o quê? Era um escape. E é esse escape que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos hoje. Para analisar os sinais quando Deus envia para você. Talvez você tenha passado por muitas provações como eu passei. E talvez você esteja só pensando naquilo ali. Pastor, é tanta batalha, tanta luta, e às vezes vem aquela tentação. Só que é na tentação que Deus vai enviar o quê? O escape para você. Não pensa que Deus vai enviar o escape quando as coisas estão tudo bem. Quando a pessoa está curada, quando a pessoa está liberta, quando a vida financeira da pessoa vai bem, quando a família vai bem, quando o casamento vai bem. Pastor, quando as coisas estiver tudo bem, aí é o momento que Deus vai enviar o escape. Deus não trabalha assim. Deus ele vai enviar o escape no momento que você é o quê? No momento que você é tentado. E é nesses momentos
que você tem que ficar de olho, amém? Quando Deus falou o teu coração, pega e entra naquele escape que Deus te deu, porque aquilo ali vai ser uma saída para os teus problemas. Amém, irmãos? Quem está entendendo que o pastor está pregando, os irmãos estão entendendo? É um escape, é uma saída, é um lugar onde você vai encontrar paz. Quem disse que não é na igreja hoje? Quem disse que Deus não te trouxe aqui hoje, não é um escape para você resolver as tuas batalhas lá fora? Quem disse que Deus hoje não te trouxe aqui e Deus está te mostrando para você, ó, eu estou colocando diante da tua tentação o quê? Um escape. É aqui dentro que você vai se firmar na fé, é aqui que você vai crescer na presença de Jesus, é aqui que você vai crescer no entendimento da palavra, e é através dessa atitude, desse escape que eu vou o quê? Que eu vou honrar a tua vida, que eu vou abençoar você, que eu vou te curar de uma doença, que eu vou te libertar de uma tragédia, que eu vou honrar a tua família, que eu vou honrar teu casamento. Quem disse que Deus não vai fazer isso através desse escape? Mas eu preciso dentro do meu coração o quê, irmãos? Crer que Deus ele trabalha assim. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Vamos ler mais uma vez? 1 Coríntios 10, versículo 13, né? Está dizendo assim, ó. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, está dizendo, olha só, com a tentação dará também o quê? O escape, para que a possais suportar. Então é na tentação que Deus vai enviar o escape, amém? O que acontece é que tem muita gente que não fica atento aos sinais de Deus. Muita gente que está na aprovação, desempregado, gente que está com problema de saúde até vem. E Deus, quantas vezes Deus fala no coração da pessoa, mas a pessoa não crê naquela palavra. E por isso que é uma pessoa que não consegue vencer. Então, coloca dentro do teu coração isso, amém? Se Deus está te dando a direção nessa noite, qual é o escape? Para você conseguir ter um pouco de paz, para você conseguir ver as coisas melhorar para o teu lado, faz o que Deus está pedindo para você fazer. É um escape que Deus está te dando. É esse escape que vai fazer não só Deus te livrar da tentação, mas como Deus enviar aquilo que você precisa, amém? Eu quero te dar um exemplo na Bíblia, que está aqui em Atos capítulo 28. Deixa o pastor voltar aqui um pouquinho, que é muito conhecido nosso, né? Atos capítulo 28, para os irmãos só lembrar aqui o assunto, né? Isso aqui vai falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele homem que enfrentou muitas batalhas na vida, como nós enfrentamos também. O apóstolo Paulo ele passou por muitas provações. Creio que os irmãos devem lembrar que a Bíblia diz que o Paulo ele foi preso numa prisão no cárcere interior. Não só ele, mas como Silas. Eles estavam passando batalha, até de comida, falta de água. Mas a Bíblia diz que eles tinham um envolvimento com quem? Eles tinham um envolvimento profundo com o Senhor. Só que havia uma necessidade, olha só, do Paulo ser entregue a Roma. Porque o Paulo, ele precisava ser julgado em Roma. Certo dia o apóstolo Paulo, então lá, ele foi se preparar para embarcar, para navegar para Roma. Quando Paulo chegou para embarcar no navio, irmãos, o Paulo percebeu que tinha alguma coisa errada no céu. E ele chamou o capitão e ele disse, olha capitão, eu acho que não convém a gente embarcar, porque o céu está muito carregado, isso aí vai dar tempestade, isso aí vai passar, vai dar tempestade, as águas elas vão começar a aumentar e nós vamos poder, talvez a gente vai passar por provação. O Paulo chegou e avisou o capitão, mas o capitão, a Bíblia diz que ele não deu ouvidos para aquilo que o Paulo falou. E o Paulo pegou, estava preso, colocaram eles dentro do navio e eles saíram em direção a Roma. Vai ouvindo o que o pastor vai dizer. Quando eles estavam no meio do trajeto, né, no meio do alto mar, o que se levantou? Uma tempestade. Irmãos, é a pior coisa que tem, eu acho que na vida de alguém, é a pessoa, né, enfrentar a tempestade. Espiritualmente falando, são as batalhas que a gente enfrenta no dia a dia. E eles começaram a enfrentar batalha, começou a se levantar. A Bíblia diz que o vento ele foi forte. O vento ele soprava contra o navio onde eles estavam. E o vento, irmãos, assim, estava empurrando o navio para uma outra direção. O vento era contrário, era tempestade, as águas estavam aumentando cada vez mais. E dentro daquele navio estava cheio de gente. E eles passando aquela batalha, aquela luta. Até que chegou um momento, irmãos, assim, aquilo ali só piorava, piorava. Porque é assim, eu tenho que falar a verdade para os irmãos. Tem situações, irmãos, que a gente não vai para a presença de Deus e que aquilo ali parece que só aumenta.
Mas o que o pastor quer dizer? Mesmo que você esteja enfrentando tempestade, pastor, começou com vento, agora virou numa tempestade. Pastor, agora o vento já tá empurrando o navio para outra direção. Pastor, começou a faltar isso, começou a faltar aquilo, é provação de tudo que é lado. E eu já estou sendo tentado, pastor, a fazer algo que eu não deveria fazer. Olha só o que o pastor vai dizer. Mesmo que venha a tentação, a melhor coisa que tem é o quê? Você obedecer a Deus. Não tente resolver as coisas do seu jeito. Se você está na tempestade, está passando por uma necessidade, está passando por uma luta, não tente resolver as coisas do seu jeito. Permaneça fiel a Deus. Suporte aquela tentação. Porque tem muitas pessoas que no momento da tempestade, tem muitas pessoas que no momento da batalha, irmãos, eles não suportam aquela tentação. E eles começam a agir de forma pessoal, sem a direção de Deus, e ao invés daquela tempestade cessar, ela só vai o quê? Só vai piorar. Então a primeira dica que o pastor dá aqui, antes de eu ler o texto para você, suporte, meus irmãos, suporte a tentação. Não importa, você pode estar no meio do alto mar, é tempestade, é batalha, é luta, suporte essa tentação. Não importa o que aconteça contigo, se for doença, enfermidade, problema financeiro, vício, se é problema na família, no casamento, não importa. Suporte a tentação, suporte, porque Deus ele está no controle do quê? Ele está no controle do teu navio. Paulo estava nessa situação junto com Timóteo e os outros irmãos por ali. E aquele vento batia, irmãos, assim, a Bíblia diz que chegou um momento, eles tiveram que desmontar a armação do navio e jogar tudo dentro do mar. Porque senão a qualquer momento aquele navio ia naufragar. E eles estavam dias, irmãos, sem ver o sol, sem ver a luz brilhar no céu, sem ver as estrelas. Estavam passando por aquela tempestade, por aquela batalha. A Bíblia diz que comida já começou a faltar, água já começou a faltar, e eles estavam naquela batalha, passando, irmãos, assim, pela maior tentação que o ser humano ele pode passar, que é o momento da morte, né? Quando você enxerga a morte. Quando a pessoa está próxima da morte, quando a pessoa está enxergando, os meus dias estão encerrando, vai bater o quê? Vai bater uma tentação, vai bater algo no coração da pessoa e a pessoa vai tentar agir por conta própria, a pessoa vai tentar sair, fazer loucuras, como muitas pessoas fizeram na palavra por causa da tentação, não suportaram. Só que a Bíblia diz que o Paulo, Timóteo e os outros que estavam ali, mesmo passando por essa tempestade, eles estavam suportando tudo aquilo ali. E o que o pastor quer dizer? Quando clareou o dia de manhã, quando aquele céu escuro que estava, aquele vento forte se acalmou, quando clareou o dia de manhã, o primeiro lugar que eles enxergaram na frente foi uma ilha, um pedaço de terra. A primeira coisa que Deus fez eles enxergar. Eles, quando abriram os olhos de manhã, clareou o dia, estavam sem comer, estavam sem beber, estavam desesperados, pensando até que iam morrer ali. Quando eles abriram os olhos, clareou o dia, eles enxergaram, meus irmãos, assim um pedaço de terra na frente, longe do navio. Mas eles enxergaram, era uma ilha que se chamava Malta. E a palavra de Deus diz que o Paulo pulou dentro das águas, irmãos, assim, ele e o Timóteo começaram a nadar até aquele pedaço de terra. Os outros que estavam ali, que não sabiam nadar, jogaram um pedaço de madeira, ficaram em cima da madeira e eles foram nadando até ele chegar onde? Naquela ilha onde tinha um pedaço de terra. E aí, então, me chamou muita atenção que quando eles chegaram ali, o Paulo, então, ele tirou da própria boca dele algo que me chamou a atenção, que está aqui em Atos capítulo 28, o versículo é o de número 1. Olha o que ele diz ali, ó. Preste bem atenção. Paulo diz assim, ó, havendo escapado. Então, o que o pastor está pregando? Sobre escape. Eles estavam no meio da tempestade, estavam no meio, irmãos, da dificuldade, provação. Só que eles suportaram aquele processo, né? A tentação que eles estavam enfrentando, eles suportaram. E é na tentação que Deus vai enviar o quê? O escape. Por isso que saiu da própria boca do apóstolo Paulo aqui, ó, havendo o quê? Havendo escapado. O que o Paulo estava querendo dizer? Que no meio da aprovação, da tentação, Deus tinha enviado o quê? Um escape para eles. E olha que eles estavam próximo da morte, né, gente? Agora imagina só, uma pessoa que crê naquilo que Jesus disse está consumado. Ah, pastor, Jesus disse lá na cruz do Calvário, as últimas palavras dele é que está com, ele venceu o diabo, e eu creio nisso.
Eu posso estar beirando a morte, mas eu creio que Deus vai enviar o quê? Deus vai enviar um escape. Eu creio que Deus vai me enviar um lugar, pastor, que eu tenha paz, que eu tenha um pouco de tranquilidade. Pare de pensar um pouco na morte. Deus envia esse escape. Era isso que o Paulo estava dizendo aqui, ó, que o próprio Deus, no meio da tentação deles, enviou o quê? Enviou um escape, um pedaço de terra, um lugar onde eles pudessem parar e recuperar as forças um pouco. Ele mesmo disse, olha o que diz no verso 1. Havendo escapado, aí diz assim, ó, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Por quê? Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, o que o Paulo está dizendo ali? Que naquele lugar aonde Deus levou eles, aquele escape, aonde Deus arrumou para eles ir ali, quando eles chegaram ali, aquele povo que habitava no meio daquela ilha que se chama Malta, eles fizeram uma fogueira e pegaram todas as pessoas e trouxeram para perto, porque eles estavam o quê? Eles estavam com frio e caía muita chuva. Então, o que o pastor quer estar dizendo? Que ali era um escape aonde Deus estava colocando eles, para eles poderem se recuperar um pouco. Recuperar, porque eles estavam a noite inteira, dias eles estavam no meio do alto mar, pensando que iam morrer, pensando que iam naufragar, pensando que já não tinha saída, pensando que eles iam morrer ali. Mas veja bem, toda a tentação que veio sobre eles, talvez quantos que não pensaram, ó, nós vamos morrer aqui, vamos se jogar no meio desse navio aqui, ó, e vamos morrer de uma vez. Quantas pessoas que não fazem isso, irmãos? Às vezes por causa de dívidas, por causa de doença, vem aquela tentação, bate aquela tentação, e a pessoa ela não suporta aquela tentação porque a pessoa não tem aliança com Deus. Se ela tivesse uma aliança com Deus, e ela cresce no que diz lá em João 19:30, que está Jesus venceu o diabo, pastor. E eu vou suportar essa tentação porque o diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Pastor, eu vou suportar essa tentação porque vai chegar o momento que Deus vai enviar o quê? Deus vai enviar o escape. E aí quando você sente no teu coração que Deus enviou o escape para você poder encontrar um pouco de paz, é esse escape que não só vai fazer a tentação ela sumir de você, mas como Deus dá a vitória onde há uma necessidade de você vencer. É o único jeito, irmãos, que tem Deus de trabalhar. Tem muita gente que está esperando cair as coisas de mão dada do céu. Pastor Adilson, mas pastor, Deus ele pode curar? Claro que Deus ele pode curar. Mas ele simplesmente não vai vir olhar uma pessoa e vai dizer, ó, tu está curado. Não, Deus ele sempre vai te dar o quê? Um escape primeiro. Aí quando você demonstra a tua confiança nele, ó, Deus me enviou o escape. Aí você entra nesse escape dele, aí Deus vai olhar para você e vai ver que você é uma pessoa obediente a ele. E aí essa obediência vai fazer com que Deus ele venha te curar. Amém? Curar, restaurar, restituir. Tanta coisa que acontece no mundo hoje, né, irmãos? Tanta coisa que acontece hoje, meu Deus do céu. Mas é o único jeito, meus irmãos, que tem de Deus abençoar. Olha só que bênção. Estavam todos talvez ali pensando, é o momento que nós vamos morrer, acabou. A tentação veio, a dificuldade veio, a opressão veio. Mas eles permaneceram o quê? Suportaram aquela tentação. E por eles suportar aquela tentação, Deus enviou o escape para ele e eles foram salvos e abençoados. Amém? Então, você tem que entender qual é o escape que Deus está te dando. E glória a Deus, se você não está passando por nenhuma luta, né? Se você não está passando por nenhum problema, glória a Deus, que Deus continue te abençoando. Mas se você está passando por provações, que nem o pastor disse, né? Falei antes ali, citei simples, o médico disse, não come mais açúcar. Mas você é aquela pessoa que é tentada a comer açúcar. Olha só, se você fortalecer a tua aliança com Deus e crer que Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário, Deus ele não vai permitir que essa tentação seja maior do que você possa suportar. E com a mesma tentação que você enfrenta, aquele desejo desenfreado, Deus vai enviar o escape, amém? E você entra no escape e não só a tentação ela some, como você passa a ser uma pessoa curada. Agora o problema é que tem muita gente que não consegue entender qual é o escape que Deus envia. No caso deles foi uma ilha que se chamava Malta, né? Foi ali que eles se alojaram e foram abençoados e salvos. Agora no seu caso,
Qual é o escape que Deus tem enviado para você? Eu não gosto de ser repetitivo, mas o que o pastor acabou de citar no início, talvez seja a própria igreja, né? Talvez a igreja seja um escape para a gente, onde a gente vai permanecer cultuando a Deus, a gente vai permanecer ouvindo a palavra, nós vamos permanecer fazendo a vontade de Deus, e Deus vai olhar para você e vai dizer assim, ó, esse meu filho aqui é um filho fiel, olha só, eu ofereci um escape para ele, essa minha filha aqui, ó, é uma filha fiel, eu ofereci um escape para ela, é esse aqui que eu vou abençoar. Aí não só da tentação você é liberto, mas como Deus ele passa a te abençoar. Sempre foi assim, irmãos. Deus sempre enviou um escape. Os únicos que não quiseram foram os hebreus no deserto. Quando eles saíram do Egito, eles estavam passando por frio, estavam passando por calor, estavam passando por necessidade, falta de alimento, estavam faltando por falta de água, estavam passando por batalhas, ameaça. Mas todo o período de tempo em que eles estavam com Deus, Deus sempre enviou um escape. Enviou pão para eles comer, para eles não ficarem murmurando, enviou a água da rocha para eles beber, para eles não ficarem reclamando. Só que o povo ele não aceitava o quê? O escape que Deus dava. Toda hora eles ficavam reclamando. Toda hora, certo, nós vamos morrer nesse deserto. Por que nós não ficamos lá no Egito? Lá nós tinha salada à vontade, lá nós tinha casa para morar. Nós não estávamos passando frio, passando necessidade. Toda hora eles passavam reclamando. E aí o que aconteceu? 38 anos, 40 anos, eles ficaram rodeando o deserto. Todos eles pereceram. Os únicos que conseguiram se livrar foi Moisés, o Josué e o Caleb. Então o que o pastor está dizendo? Que é o escape que Deus vai enviar para que a gente passe a ser uma pessoa abençoada. Amém? Quem que entendeu a mensagem? Os irmãos entenderam a mensagem? Então eu quero encerrar lá no Salmo 71. Essa mensagem que eu tinha para pregar hoje para os irmãos, eu quero que você pratique essa palavra. Óbvio que nem todo mundo vai fazer o que o pastor fez, porque quando eu cheguei na igreja, irmãos, eu cheguei em depressão. E se eu não tivesse permanecido no escape que Deus ele me deu, me enviou naquele momento que eu entendi, eu nem sei se eu estava vivo hoje. Porque eu digo para os irmãos, eu era muito metido em coisa errada, gostava de beber, gostava, sabe, de andar nas madrugadas. E toda pessoa que procura, a Bíblia diz, uma hora ela vai achar. Isso é bíblico. Toda pessoa que procura, uma hora a pessoa vai achar. A melhor coisa que tem é estar na presença de... Eu tinha muita inimizade lá. Muita gente lá, eu tinha problema com pessoas lá. Mas quando eu entendi, Deus, isso aqui é um escape para mim. O Senhor está me separando do mundo, Senhor. O Senhor está me trazendo para a sua obra, agora eu vou ver a limpar a banheira, fazer isso, não importa. Eu só quero ter um pouco o quê? Um pouco de paz. E eu fui me envolvendo, irmão, aquele escape que Deus me deu. E eu fui tirando aqueles problemas da cabeça, vício, aquelas coisas que dominavam o meu corpo. E eu passei a ser uma pessoa abençoada. E olha onde é que eu fui parar, né? Até falei com os irmãos esses dias atrás. Eu nunca imaginei que eu ia estar pastoreando aqui na cidade de Dois Irmãos. Conhecendo gente que é de tudo que é lugar aí da região, nunca imaginei isso. O único que pode fazer isso é quem? É Deus. Mas eu precisei aceitar o escape que Deus havia me enviado. Talvez não seja esse, né, o seu propósito de ser um pastor, ser um obreiro, não sei. Mas o que o pastor quer dizer? Que se você aceitar o escape que Deus está te enviando, é isso que vai fazer não só ele te livrar da tentação, como ele te dá a vitória lá no final. Amém? Então, nós temos que ficar ligado a isso, tá? Salmo 71 para nós encerrar. Aí nós vamos orar, tá? Em nome de Jesus. Salmo 71, o versículo é o versículo de número 1. Olha só o que diz aqui, irmãos. Isso aqui é o Salmo de Davi. Ele diz assim, ó, em ti, Senhor, eu confio. E eu nunca, está dizendo ali, ó, nunca seja eu o quê? Confundido. O que o Davi estava dizendo, meus irmãos? Ele estava dizendo assim, ó, em ti, Senhor, eu coloco toda a minha confiança. Eu estou em tanta provação, meu Deus. Eu estou passando por tanta batalha, tanta luta, tanto inimigo querendo me matar, tantas pessoas me perseguindo, eles querem acabar, mas toda a minha confiança está em quem? Em ti. E aí o Davi diz bem assim, ó, na segunda parte do versículo 1, nunca seja eu o quê? Confundido. O que ele está dizendo? Eu nunca quero, Senhor, duvidar do que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu quero fazer sempre a sua vontade.
Eu quero estar sempre no escape que o Senhor me deu, que é envolvido com as coisas do Senhor. Não me deixa eu me confundir, Senhor. Eu quero permanecer fazendo a tua vontade. Davi foi muito inteligente em falar isso, e é isso que nós temos que falar também, irmãos. Porque se hoje é gerada uma confusão na minha cabeça, será que eu faço, será que eu não faço? Será que isso que Deus tocou no meu coração de fazer é para mim fazer ou não é? Se eu sou uma pessoa confundida, irmãos, eu não demonstro que eu confio no Senhor. E eu só vou alcançar as bênçãos do Senhor se eu demonstrar que o quê? Que eu confio nele. Então ele está dizendo, né? Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Aí olha no 2 para nós encerrar. Olha o que ele diz. Livra-me na tua justiça e faze que eu o quê? Escape. Inclina os teus ouvidos para mim e o quê? E salve-me. Então o que o Davi está dizendo para Deus? Livra-me na tua justiça, naquilo que o Senhor pediu para me fazer, na tua palavra. Livra-me porque eu sou obediente ao Senhor. Livra-me na tua justiça, ele diz, e faze que eu o quê? Que eu escape. Ele estava pedindo para Deus, eu quero que o Senhor envie um escape para mim, para que então, dentro desse escape, então, eu venha fazer a sua vontade e o Senhor me livre de toda a tentação que eu enfrento e lá no final o Senhor venha dar vitória sobre os meus inimigos. Então é assim que Deus trabalha, amém, irmãos? Faça o que Deus colocou dentro do teu coração. Escuta o pastor, eu não planejei ninguém para vir aqui nessa noite, irmão. Tem outros irmãos que vêm na sexta-feira à noite. Se nós viemos aqui hoje para ouvir essa palavra é porque o próprio Deus está o quê? Está falando conosco. Do céu eu sempre digo para os irmãos, só vem chuva. Agora, se eu for uma pessoa que eu preste atenção nos sinais que Deus me enviar, o escape que Ele está me enviando, e eu ponho em prática e faço aquilo que Deus pede para mim fazer, isso é suficiente para Deus me abençoar, amém? E eu creio que todos aqui têm promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus? Todos nós temos promessa de Deus, né? Ser curado, irmão, de uma diabetes, ser curado de colesterol, ser curado, talvez, irmãos, de dores crônicas. Eu falava hoje de tarde, tem gente aí, irmãos, aposentados, não todos, que tomam 20 qualidades de remédio. E cada vez vai aumentando cada vez mais. Meu Deus, estão dopando as pessoas. E o pior de tudo é que as pessoas, às vezes, estão indo por esse caminho, irmão. Quantas vezes Deus falou, se envolve com aquilo que eu estou colocando na tua mão. Porque se você entrar no escape que eu tenho para você, você vai encontrar um pouco de paz. Não vai precisar mais estar tomando calmante para dormir. Olha só. Não vai precisar estar mais tomando esses remédios aí, dia e noite aí, para você conseguir controlar, às vezes, até a tua pressão. Deus está louco para abençoar a pessoa. Mas a pessoa não entende o escape que Deus está enviando, amém? Então, fique com essa palavra dentro do teu coração. Você entendeu mesmo, em nome de Jesus? Conseguiu entender? Glória a Deus, então. Os nossos amigos de casa também, guarde essa palavra no teu coração e que Deus fale mais em nome de Jesus. Amém?